وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Caros irmãos, antes de iniciarmos ainda naquela senda da guerra entre o imam e os muçallis constantes, pedimos aos jovens para que saiam das paredes que estejam aqui à frente. Aos jovens e aos mais velhos que conseguem também. Este é um direito vosso, que nós só estamos a lembrar-vos que vocês têm que estar, é um direito que vocês devem usufruir. Vem para frente. Nós saímos a escassos dias do mês de Ramadã, um mês abençoado, um mês de muito barakah, um mês que qualquer um de nós dava seu máximo para mostrar, entre aspas, de que ele pode ser um ser melhor. É por isso que mesmo as pessoas mais desviadas durante o mês de Ramadã tornavam-se em melhores pessoas. O saf estava todo completo, o masjid repleto. A esta hora, talvez o masjid até já estaria cheio. E quando digo cheio, não só no Jumu'ah, mas também outros salawats, como Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, Fajr. Todos os dias de 1 a 29, 1 a 30, o masjid cheio. Alguns já leram o Coran, outros a fazerem salawats facultativos, para não falar daquilo que é a obrigação de todos nós de fazer e observar os salawats obrigatórios. E não há dúvidas algumas que era algo muito bonito de se ver. E já fizemos menção algumas vezes quão belo era ver aquelas caras todas que nós raramente víamos no masjid, que até algumas duvidavam se ainda estavam vivas ou não. Mas chegou o mês de Ramadã, oh, mashallah, taqabbalallahu minna wa minkum, que Allah dê barakah, que Allah aceite, que Allah nos mantenha. Acabou o mês de Ramadã, ficaram algumas pessoas, fora daquelas que sempre estiveram, mas sim aquelas que no mês de Ramadã decidiram mudar, algumas ficaram. Não vamos ser totalmente pessimistas e dizer que há pessoas que vieram, ou a maior parte das pessoas que vieram foram. Não. Há algumas pessoas que ficaram. E também é bonito de ver aquelas pessoas que ficaram, porque é um sinal de que Allah subhanahu wa ta'ala gostou das obras praticadas por ele durante o mês de Ramadã. Você já deve ter ouvido várias vezes a se dizer de que os sahabas, depois de terminar o Ramadã, passavam 6 meses a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que aceitasse deles as obras praticadas durante o mês de Ramadã. 6 meses. Pedir a Allah subhanahu wa ta'ala constantemente. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz, há aqueles que dão, enquanto os seus corações estão todos eles estremecidos, com medo, amedrontados. Aisha radiyallahu anha diz, ya Rasulallah, esses são aqueles que bebem, que fumam, que roubam? Não. São aqueles que roubam, aqueles que cometem zina. O profeta sallallahu alaihi wasallam, não. Esses são aqueles que praticam boas ações, mas têm receio de Allah subhanahu wa ta'ala não aceitar aquelas ações deles. Estamos a falar dos sahabas, não nós, sahabas, que davam totalmente ao mês de Ramadã,
ao ponto de, se você procurar algum tempo para praticar uma outra ação, não conseguir encontrar, porque o tempo estava todo ele repleto de boas ações. Então esta que deve ser a preocupação de todos nós, quando sai o Ramadã. Será que Allah subhanahu wa ta'ala aceitou de nós? Eu estava até a pensar num exemplo talvez um pouco mais simples, para aquelas pessoas que estudam, estão a fazer faculdade, estão a fazer mestrado ou doutoramento. No fim do curso tem aquilo que se chama trabalho de fim do curso. Pode ser uma tese, pode ser uma monografia, por aí em diante. Eles dão-te um prazo para tu escreveres. Olha, dentro de tanto tempo deve escrever. Tu começas a escrever. Escreves, termina, pega naquilo, vai submeter. Quando submetes a sua tese ou a sua monografia, já passaste. Não passou. Ele tem que aguardar que aquela monografia seja aprovada primeiro para ir para a defesa. Você tem que defender aquilo que escreveu. Imagine durante o tempo que ele está à espera da resposta da faculdade. Qual será o sentimento dele? Será que vão me convocar para eu alterar? Será que vão rejeitar? Será que não? Isto tudo é um sentimento de uma pessoa comum como qualquer um de nós. Imaginem vocês, nós praticamos o dia de Qiyamah, os que praticaram algumas ações, tentamos fazer algo, não vou dizer tentar fazer ao máximo, mas fazer algo diferente daquilo que nós fazemos nos dias normais. Já entregamos. Os malaicas já apresentaram a Allah o que nós fizemos. O Ramadã já foi. O relatório já foi dado. Agora o nosso sentimento deve ser: será que Allah subhanahu wa ta'ala aceitou de nós aquelas ações ou não? Esta deve ser uma preocupação muito grande. Então, quando vemos os nossos massagens vazios, como eram antes do mês de Ramadã, não deverá passar por nós de ânimo leve. Temos que ponderar: será que tem alguma coisa que não está bem? Aliás, não está bem. Só temos que procurar saber o que não está bem e como conseguir resolver aquilo que não está bem. Porque o tempo vai passando, as nossas vidas vão, o próximo Ramadã virá, mas poderá não nos alcançar a nós. Chegar a encontrar outras pessoas diferentes de nós, assim como aconteceu neste Ramadã. Há pessoas que morreram antes do Ramadã, há pessoas que morreram durante o Ramadã. A faltar 2, 3 dias foram embora. Não passaram Eid conosco. Então qual é a garantia que nós temos de que chegará o próximo Ramadã e encontrará-nos vivos ou em condições de praticar os mandamentos pedidos por Allah subhanahu wa ta'ala para o mês de Ramadã? Ninguém tem essa garantia. Nós tivemos situações neste Ramadã, no masjid onde nós frequentamos, o Muazzin, que era uma pessoa que, alhamdulillah, nunca faltou nenhum tarawih, ficou lesionado, fez um movimento brusco, tem que ficar estatelado na cama. Acabou o Ramadã ele naquelas condições. O imam teve problema de joelhos, que sempre também esteve conosco de 1 a 30. Tinha que fazer na cadeira e outros dias até não fazer. Eu olhei e disse: amanhã podemos ser nós. Esses que são tão fortes, passaram por isto. O que seria de nós, que nem estamos habituados a fazer o ruku, o sujud de 20 rakats, ou de 30, com o tahajjud? Muitos de nós não conseguem. 4 rakats, você já vê ela fazer um movimento que vê que está com alguma dificuldade de ir para o ruku, está com alguma dificuldade de fazer sajda, e assim sucessivamente. Então, todo muçulmano deverá ponderar constantemente sobre aquilo que ele fez no mês de Ramadã e como é que ele está a se comportar depois do mês de Ramadã. Isto é muito importante. É muito importante. As ações, boas ações, estas que são praticadas fora do Ramadã, assim como no mês de Ramadã. O que é boa ação? É importante nós saber, porque às vezes nós fazemos ações a pensar que são boas na nossa ótica, enquanto que perante Allah subhanahu wa ta'ala não são boas. Os ulamás dizem: boa ação é toda aquela que fazes com o intuito de aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. Vejam aqui, boa ação é toda aquela que a pessoa faz com o intuito de aproximar-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Vem alguém e diz para si:
Olha, irmão, eu sou um tóxico dependente. Hoje estou mal. Aqui onde eu estou a tremer. Estou com calafrios. Porque não tenho dinheiro para comprar uma bolinha de droga. Peço que me deixe, por Allah, tanto dinheiro que é para eu satisfazer esse meu vício e eu ficar bem. Você olha, diz que este pai realmente está a passar muito mal. Então deixa eu ajudar ele com um dinheiro para ele ir lá consumir aquela droga. Boa ação ou má ação? Para o drogado você está fazendo uma boa ação. Para o drogado você está fazendo, sem dúvidas. Ele quando olha para si, está a ver como uma pessoa muito bondosa. Para si, se for uma pessoa desprovida de conhecimento, vai olhar também como uma boa ação. Vocês nunca viram pessoas põem um cigarro, depois vai, dá lá fogo. Você pega palito, acende. Quando você acende, pensa que está fazendo uma ação louvável, boa. Mas só você dar fogo a ele, está a ganhar pecado igual ao pecado dele, do fumador. Dalu ala sharri ka fa'ili, como diz o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então vejam que para alguns, até podem dizer, eu ajudei ele, não com o intuito de ganhar algum thawab. Eu achei que fosse uma boa ação, porque estava a ajudar, mas não me preocupo. Se Allah subhanahu wa ta'ala vai me recompensar, o importante é que eu fiz uma boa ação. Não. O crente, quando pratica ações, seja boa ou má, ele tem que saber e tem que ter noção, estar ciente das consequências das boas e das más. Então, qualquer boa ação que for a fazer, deve saber de que tem que se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala através daquela boa ação. Para isso tem que estar reunida duas condições, que é o segundo ponto. Primeiro, a ação deve ser feita somente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Primeira condição, e é bom que vocês retenham isto para não incorrerem em erros. Primeiro, deve estar ciente, convicto, crente de que está a fazer aquela ação somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Não pode fazer para Allah e para outro ser. Eu vou fazer para satisfazer Allah, mas também vou fazer para este ou aquele. Segunda condição, tem que estar em conformidade com os ensinamentos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duas condições para qualquer ação ser considerada aceita ou válida, nem aceita, válida perante Allah subhanahu wa ta'ala. Primeiro, deve ser feito somente para a satisfação de Allah, chama-se ikhlas. Segundo, estar em conformidade com os ensinamentos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, chama-se mutaba'a. Allah diz: "Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din." Vocês não foram ordenados senão para adorar Allah mukhlisina, com sinceridade. O que é ikhlas? Ikhlasuna lillahi saffil qalbi an iradati siwahu ghayrullah. Então, o que é ikhlas? É você limpar o seu coração de desejar qualquer outro ser fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Mutaba'a. Man amila amalan laysa fihi amri fahuwa rad. O Profeta sallallahu alaihi wasallam diz que aquele que praticar qualquer ação que não tem a minha ordem lá, não tem o meu ensinamento, então esta ação será rejeitada. É por isso que Fudail bin Iyad, rahimahullah ta'ala, no ayah onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Inna ja'alna ma'ala al-ardi zina. Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo que fez por cima da terra, fez porque zinatan laha, para embelezar, ornamentar, por aí em diante. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Qual é o intuito disto? Testar a eles quem deles melhor pratica a ação. Melhor, não maior. الذي خلق الموت والحياة. Depois, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mesma coisa. Quem de vós praticar melhor ação? Aquilo que nós dizemos que o importante não é a quantidade, mas a qualidade. Melhor. Fudail bin Iyad, rahimahullah ta'ala, diz: é aquela ação que reúne duas condições: ikhlas e mutaba. Fazer somente para Allah e em conformidade com aquilo que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz. Disse ele: se você praticar, e ele ainda diz, aswabuhu, se você praticar uma ação
que está ela correta. Aí é mutaba, mas não está a fazer de acordo com aquilo que é a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, não há ikhlas, então a ação é nula, não é inválida. Se você fizer uma ação somente para Allah subhanahu wa ta'ala, mas não de acordo com aquilo que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ensinou, a tua ação também não há de ser aceita. Que diz: "Man amila amalan laysa alayhi amri fawarad, wa laysa alayhi amruna fawarad." Então, qualquer ação que nós formos a praticar, tem que estar reunido essas duas condições. Vocês vão notar que se reunir essas duas condições em vossas ações, vai impulsionar a pessoa a praticar constantemente essas ações. Se você faz uma boa ação para alguém ver, enquanto aquela pessoa estiver a olhar para si, você vai fazer aquela ação. Se a pessoa deixar de olhar para si, você vai deixar de praticar aquela ação. É por isso que os ulamais dizem que o Senhor do Ramadã é o mesmo Senhor do Shawwal, do Dhul-Qa'dah, do Hijjah, Muharram até o fim. Quer dizer que, se você praticava algumas ações porque o Senhor do Ramadã estava a ver, esquece de que o mesmo Senhor do Ramadã está no Shawwal, Dhul-Qa'dah, do Hijjah, Muharram até o fim. Logo depois do Ramadã, você vai deixar de praticar aquelas ações que praticava no mês de Ramadã. Mas estiver consciente de que o Senhor do Ramadã vê-te a qualquer momento, em qualquer lugar, não irá deixar de praticar aquelas ações que são obrigadas para se praticar. Simples quanto isso. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam, aquele hadith longo, diz: "Al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan, que é o grau mais alto do iman, diz: "An ta'budu Allah ka'annaka tarahu." Você adorar Allah como se tu estivesse a ver Ele. Se você não conseguir, seu imã não impulsionar-te a ter esta crença, que esse é um grau muito alto de imã, então pelo menos saiba de que Allah subhanahu wa ta'ala está a ver. E não está a ver só no masjid. Nós gostamos de aplicar esse hadith quando eu estou no salah, que Allah subhanahu wa ta'ala está a ver. Mas quando está fora do salah, na rua, esquece de que Allah subhanahu wa ta'ala está a ver também. Quando você está a mexer o teu telefone, aquilo que você vê, Allah está a ver ou não está a ver? Está a ver. Aquilo que você escreve, Allah está a ver. Aquilo que você faz, Allah está a ver, assim sucessivamente. Então, se nós conseguirmos reunir essas duas condições, alhamdulillah, o caminho está andado. Terceiro, as ações devem ser constantes. Isa alayhi salam diz: "Wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya." Allah impôs-me a fazer o salat, o zakat, ma dumtu hayya, enquanto eu estiver vivo. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore Allah subhanahu wa ta'ala até que a morte te atinja. Até que a morte te atinja, adore Allah subhanahu wa ta'ala. Aí na hadith de Aisha radiyallahu anha, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Foi questionado a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qual é a melhor ação. Vocês estão imaginando aquele tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam em que os sahabas praticavam ações que nós nem imaginamos. Nem imaginamos as ações e a forma como eles praticavam. Vir alguém dizer a Rasulullah: qual é a melhor ação? De tantas ações que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam poderia aconselhar aquele sahaba a praticar. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam conhecia cada membro dos seus companheiros, e ele sabia qual é os hábitos positivos que ele tem, os negativos, é por isso que esse tipo de questões, ayyul amali afdal, há vários hadiths com respostas diferentes. Mas esse sahaba, quando foi perguntar a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse para ele: adwamuhu wa in qalla, aquela ação que é constante, mesmo que ela seja pouca. Então nós temos que fazer o quê? Atenção mais uma vez, nós temos que sempre abrir parênteses, que é para as pessoas não pensarem que eu vou fazer Fajr só, vou manter Fajr durante 6 meses. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: adwamuhu, tem que ser constante, wa in qalla, mesmo que seja pouco. Então eu vou fazer Fajr 2 rakats até 6 meses. Não. Aquele que é obrigatório, não tem escolha, nós não temos escolha.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Aí não temos escolha. Allah definiu 5 salats, definiu. Agora, as ações facultativas, peço, tem alguns irmãos que estão a desconcentrar. Bom barulho, faz favor. Nós somos pessoas grandes, já estão no masjid há muito tempo. É por isso que nós acabamos... Tem coisas que nós falamos que até parece que é a primeira vez que vocês estão a ouvir, mas não é a primeira vez. Já está a ser falado há muito tempo. Só que as pessoas vêm tarde primeiro, ficam nas paredes segundo e estão a conversar. Então era melhor sentarem no carro e nós passarmos aqui a avisar que vamos subir para um mimbar. E aí as pessoas entram. Agora entrar, eu vim para Manino, para Machava, muito longe. Só por vocês, para ouvir falar para vocês. Mas se vocês não querem ouvir, peçam ao tio Mubarak para não chamar mais, não convida mais. Para nós não nos massarmos, apanhar engarrafamento, portagem, é verdade, portagem de dias não se paga, alhamdulillah. Mas não deixa de ser uma massagem. Então aqueles que querem conversar, podem se retirar na hora de khutbah, se sentem bem assim, entram. Ou então se mantenham em silêncio. Ou se eu não estiver a falar boa coisa, que me digam também, eu vou trocar o tema para vocês, para as 2 pessoas ou 3 pessoas que acharem que eu não estou a falar boa coisa. Tá bom? Inshallah. Molan, peço desculpa. Não tem como. Isso faz-nos fugir também daquilo que é nosso fio de pensamento. Estava a dizer, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Adwamuhu wa in qalla", boa ação, nem que seja ela pouca. No mês de Ramadã, se vocês forem anotar, nós fazíamos, muitos de nós, alhamdulillah, 20 rakats. 20 rakats de Tarawih não é muito. 1 hora e 15, alguns mais de um pouco menos. Para aqueles que fizeram de 1 a 30, 20 rakats, estavam a aplicar o quê? Adwamuhu, constante, wa in qalla. Mesmo que seja pouco. No madhab de Imam Malik, rahimahullah ta'ala, Tarawih são 36 rakats. 36 rakats, com o witr 39. Nós estamos só no 20, 21 com o witr ou 23. Então, quando a pessoa sai do Ramadã, os salatos obrigatórios, já dissemos que é básico, a pessoa tem que fazer, esteja onde estiver. Está longe do masjid, estendeu o seu musala, faça o seu salato obrigatório. Anda com uma garrafinha de água no carro ou na pastinha, chegou, fez o wudu, fez seu salato. Cumpriu com a sua obrigação. Enquanto que as ações facultativas, a pessoa vê, nós fizemos 29 jejuns no mês de Ramadã, outros fizeram 30. 30 jejuns, conseguiu fazer de 1 a 30, 1 a 29. Então ele diz que, olha, agora eu vou começar a fazer todas as segundas-feiras. Jejum. Experimenta. 6 meses, se conseguir, adwamuhu wa in qalla. Seja constante nas suas ações, mesmo que ela seja pouca. Jejum, segunda-feira, por semana, em 7 dias, você fazer um jejum. Não é muita coisa. Depois, só para quinta-feira, mais 6 meses, já entra outro Ramadã. O ritmo é outro. Quando sai daquele outro Ramadã, você já tem níyat 13, 14, 15. Estão a ver? Eles estão a aumentar. Agora, dizer, mas Sheikh, 13, 14, 15 de cada mês, e ainda segunda e quinta, não é muito. Não é muito. O muito é São Daud, alayhi salam, junto Daud, alayhi salam. Shkani yasum wa yuftir. Yasum yawman wa yuftir yawman. Fazia jejum num dia e partia no dia. Quer dizer, dias alternados. Esse que é muito. Jejum Daud, alayhi salam. Agora, para nós, uma vez por semana, ou 2 vezes, em 7 dias, e ainda 13, 14, 15, não é muita coisa. Portanto, é muito importante. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum." Ó vocês que creem, obedeçam a Allah, obedeçam o seu Rasul, não nulifiquem as vossas ações. Diz, anular as vossas ações. Diz um alim, anular a ação é o quê? Você quando faz boa ação, depois faz uma má ação. Esta má ação anula a boa ação. Então, no fim, você faz o Ramadã todo com muito ibada, mas muito meio tamanho de uma montanha, começa a anular todas aquelas ações com as más ações que você pratica depois do mês de Ramadã. De repente, algum de nós morre, ou alguém de nós morre no dia de Qiyamah, você não tem boas ações, só tem más ações. Aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam, outro hadith diz: "Tadruna man al-muflis." Vocês conhecem o insolvente, aquele que nós chamamos de falido. Ya Rasulullah, insolvente é aquele lá, dinar lahu wala mata', não tem dinheiro, não tem bens. Diz, não. O falido é aquele que virá no dia de Qiyamah com ações de tamanho de montanhas. Muitas ações boas, muitas. Mas
Começou o profeta sallallahu alaihi wasallam a dizer, mas ele falava mal deste, fazia isto para aquele, fazia aquilo, todas as coisas de mal. Então o que vai acontecer? Vai se pegar aquilo, começar a dizer, fulano, este insultou-te, leva as boas ações dele. Se não forem suficientes as boas ações para saldar a dívida dele, começa-se a pegar os pecados daquelas pessoas que foram ofendidas, foram mal faladas, que foram ofendidas, passa para ele. Depois no fim, esse vai ser lançado para o fogo do Jahannam. Então é isto que muitas das vezes nós fazemos, muita coisa boa, alhamdulillah, mas quando sai do Ramadã, aquela consciência nós ainda não temos, de que Allah vai nos julgar, seja Ramadã, seja fora de Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala sabe o que nós praticamos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda a sorte de mantermos firmes na sua senda, no seu din, e que sigamos o seu querido e amado mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam, baraka wa